Caminhoneiro troca caminhão por terreno. Mas as descobertas abaixo da terra são surpreendentes. Pedro sempre foi um homem de estrada. Desde jovem, conhece cada curva das rodovias que cruzam o Brasil. Seu velho caminhão, uma relíquia enferrujada, continuava firme. Mas após anos rodando, Pedro decidiu que era hora de mudar. Ele trocou o caminhão por um terreno em São João do Vale, uma cidade pequena, escondida entre colinas verdes. O sonho dele? Abrir um restaurante, um lugar que reunisse pessoas ao redor da comida caseira. Mas a mudança não seria fácil. O terreno, coberto de mato e pedras, exigia trabalho pesado. Com a enxada nas mãos, ele começou a limpar o solo, seu corpo cansado mas determinado. Enquanto cavava, uma coisa estranha chamou sua atenção. Algo brilhante entre as raízes. Curioso, ele desenterrou um objeto que parecia uma joia. Mas não era a única coisa que aguardava por ele ali. Dia após dia, mais artefatos antigos apareciam. Cerâmicas quebradas, um colar e até uma adaga rústica. Pedro se sentia atraído por aqueles objetos, como se eles quisessem contar uma história. E afinal, não eram apenas objetos. Eram vestígios de um passado que se conectava à sua família. Mas a descoberta mais intrigante foi uma entrada de caverna, escondida atrás de um arbusto espesso. Quando entrou na caverna, sentiu um frio na espinha. As paredes eram cobertas de pichações antigas, e o eco de suas passadas parecia distante, quase como se a caverna estivesse viva. A absorção dos sons era quase palpável. No fundo, figuras esculpidas retratavam guerreiros e alegorias que sugeriam uma disputa antiga. O coração de Pedro acelerou. Ele lembrou dos contos que sua avó contava sobre conflitos entre os antigos moradores da região e as comunidades indígenas. Confuso, ele começou a investigar. Passou horas na biblioteca da cidade, lendo sobre a história local e fazendo conexões entre os artefatos e sua família. Logo, ficou claro que os habitantes originais das terras tinham sido forçados a sair por causa da exploração e dos interesses de pessoas como o atual chefe da cidade. Esse homem era carismático, mas também estava de olho no turismo e nos lucros. Para ele, Pedro era uma pedra no sapato. Enquanto tentava entender todo aquele legado, o conflito interno se intensificava. Pedro precisava escolher entre proteger sua família e lutar por justiça. Ele se lembrava de momentos da infância, como as reuniões em volta da mesa cheia de comida caseira, cercado por sorrisos e risadas. Então, um choque. Um dos artefatos que havia encontrado tinha uma inscrição que trazia uma memória submersa. Era o desenho de uma árvore, a mesma de um lugar sagrado que sua avó lhe mostrara. A conexão emocional despertou algo nele. Ele olhou para o terreno, agora cheio de significados. Estava prestes a enfrentar o chefe da cidade e expor a história verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, havia o medo do que isso poderia significar para seu novo começo. Pedro estava prestes a decidir se iria lutar por justiça ou se recuaria, mantendo tudo enterrado. E a cidade começava a se unir, não apenas ao redor da revelação, mas ao otimismo sobre um futuro que poderia ser diferente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Pedro estava parado em frente. Caverna, a respiração curta e a mente a mil. Tudo parecia ligado, um emaranhado de histórias que pulsava sob a terra que agora era sua. Ele sentiu a insinuação de que havia algo a mais, algo profundo e oculto. As vozes da cidade pareciam distantes, como ecos de um mundo que ele estava prestes a desafiar. Mas antes que pudesse formular um plano, um som estrondoso cortou o ar. Um deslizamento de terra repentino, como um rugido da montanha, fez a entrada da caverna tremer. A poeira subiu e a escuridão se espalhou. Pedro se jogou para o lado, com o coração disparado. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo o que lhe restava era a penumbra e o barulho do silêncio. Ele estava prestes a sair quando ouviu uma voz que parecia vir de dentro da caverna. Pedro, não faça isso. A voz era suave, mas carregava um peso, uma urgência. Suas pernas congelaram. Ele não reconhecia aquela voz, mas a conexão com a caverna o puxou para dentro. O medo e a curiosidade batalhavam dentro dele. Quem está aí? Ele chamou, a voz falhando. Do fundo da caverna, uma figura surgiu, um homem de aparência familiar. Pedro franziu a testa, lembrando-se das histórias que ouvira. Era ninguém menos que seu tio Miguel, aquele que acreditava ter desaparecido anos atrás, quando tinha apenas 10 anos. Uma sombra do passado, um eco que agora clamava por atenção. As feições do tio eram doentias, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. Eu sei o que você encontrou, Pedro. Os artefatos, eles são mais do que lembranças. A voz de Miguel era baixa, mas cada palavra carregava uma força difícil de ignorar. O ar ao redor começou a densificar, um frio que não vinha do exterior, mas de segredos que estavam prestes a ser liberados. Mas por que você está aqui? Pedro insistiu, sem saber se deveria sentir alívio ou pânico. Miguel se aproximou, as sombras dançando em seu rosto. Porque sempre estive perto. Você só não conseguia ver. A história que você está buscando é a mesma que eu procurei. E pode destruir mais do que você imagina. A palavra destruir reverberou na mente de Pedro. Ele se lembrou do chefe da cidade, seus planos e a luta interna que estava enfrentando. A ideia de que tudo poderia ser manipulado, que a verdade poderia ser uma arma, era aterrorizante. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. Os artefatos não pertencem apenas à sua família. Eles são uma ligação com algo que vai além do que conhecemos. E o que eles escondem, Pedro, é um segredo que pode alterar tudo. Seu restaurante, sua vida, tudo o que você planejou, pode não ser o que parece. Miguel gesticulou, como se quisesse absorver a presença do sobrinho. Pedro sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Segredo? Que segredo? Ele estava confuso, amedrontado. O campo de flores que sonhara construir estava se encolhendo, dando lugar a um abismo de dúvidas. O apelido de pedra no sapato começava a fazer sentido. Miguel ficou em silêncio, o olhar distante. Quando a poeira finalmente assentou, uma estrondosa explosão de rochas irrompeu atrás deles. A caverna tremeu e pedras começaram a rolar. Precisamos sair daqui, Pedro gritou, puxando Miguel pela mão. Mas já era tarde. Um deslizamento de pedras bloqueou a única saída. O eco do colapso reverberou em suas cabeças. A adrenalina disparou. Entre a escuridão e o caos, uma verdade quebrou em Pedro, seu novo começo. A luta por justiça. Tudo estava conectado a algo muito maior e muito mais perigoso do que ele jamais imaginara. Olhando nos olhos de seu tio, ele sentiu um fio de esperança e desespero entrelaçados. Com tudo mudando ao seu redor,
ele questionou se conseguiria enfrentar não apenas o chefe da cidade, mas também as verdades obscuras que estavam prestes a emergir. A verdade é mais pesada do que você pensa, e a escolha se revela como uma sombra em sua mente. Miguel murmurou, enquanto as rochas continuavam a cair. O medo e a urgência tomaram conta, e a pergunta ecoou no ar. Até onde ele estaria disposto a ir por isso? As chamas da incerteza e da descoberta dançavam na mente de Pedro. Ele precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. A caverna parecia um presságio, as sombras projetando figuras distorcidas nas paredes. Pedro sentia o coração disparar, enquanto olhava para Miguel, que agora estava mais próximo. O deslizamento das pedras ao redor era como um aviso, um lembrete de que não havia volta atrás. Mas a urgência não era apenas pela saída. Algo mais importante estava em jogo. Pedro, Miguel sussurrou, o olhar afundado em severidade. O que você encontrou pode despertar não apenas a história, mas também a ira de aqueles que desejam mantê-la enterrada. Eu não entendo. A confusão de Pedro misturava-se ao medo. Ele tentava se lembrar de tudo o que descobrira, dos artefatos, das histórias da infância, do chefe da cidade. Com cada tremor da caveira, uma nova sensação de pânico crescia dentro dele. Que ira! De quem você está falando? Daqueles que controlam essa cidade. Há mais pessoas envolvidas do que você imagina. Miguel olhou para a entrada bloqueada com um misto de preocupação e desespero. Estamos em perigo. Precisamos sair, e rápido. Quando eles se viraram para encontrar uma saída, o ar carregava a tensão das revelações, e um som veio de trás deles, como uma batida. Uma leve luz piscou no fundo da caverna, revelando um painel de rocha que começava a se mover. Pedro nunca tinha visto nada parecido. O que é aquilo? Antes que Miguel pudesse responder, uma onda de calor intenso se irradiou do painel. E então, do nada, um buraco se abriu no chão, recebendo um brilho ofuscante. O chão estremeceu sob seus pés. Eles trocaram olhares de espanto, e um silêncio pulsante tomou conta, quebrado apenas pelo eco curioso, que parecia chamar Pedro para perto. Fique longe! Miguel gritou. Mas Pedro já estava em movimento, atraído pela luz. Se algo importante estivesse ali, talvez fosse a chave para entender tudo. Com cada passo, o chão tremia mais e mais, como se a caverna estivesse prestes a entrar em colapso. Quando ele finalmente se aproximou da abertura, a luz estourou como fogos de artifício, e um som ensurdecedor ecoou pelas paredes. Algo foi deslocado, e a imagem de uma mulher surgiu no centro da luz, como uma beleza surreal, como um espírito. Pedro, a voz soava familiar, e ele congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Mãe? Ele mal conseguia acreditar. Há anos, perdera a mãe em um acidente trágico. A dor daquela perda o acompanhava como um fantasma. A figura à sua frente era idêntica a ela, mas algo na presença dela parecia diferente, quase etéreo. Você não está sonhando, meu filho. A imagem disse, a voz ecoando em seus sentimentos mais profundos. A história que você busca não é apenas sobre o passado, mas sobre correntes que se arrastam no presente. Mas como você está aqui? O que isso significa? Questionava Pedro, as lágrimas começando a escorrer. Ele queria acreditar, mas a realidade se distorcia. Preciso entender. Eles, quem são eles? É mais do que você pode imaginar. Os artefatos, eles estão entrelaçados nesse ciclo. E seu tio, Miguel, ele não é quem você pensa. A expressão da mulher escureceu, como uma nuvem sombrinha passando. Miguel ficou paralisado. O que você quer dizer?
Sua voz tremia, revelando um lado dele que Pedro nunca tinha visto. A luz começou a se desvanecer, envolvendo tudo em uma escuridão densa. O tempo está se esgotando. Cada resposta revelada pode trazer o fim ou um começo. Mas o segredo não é só da história. Está em quem você confia. E com isso, ela desapareceu, deixando Pedro e Miguel sozinhos na caverna, cercados pela escuridão e pelo ruído das pedras caindo. O medo tomou conta de Pedro. Ele olhou para Miguel e uma nova verdade começou a surgir. O que era real? O que era uma ilusão? E, acima de tudo, como podia confiar agora em alguém que estava, possivelmente, tão perto da verdade, o mais longe do que ele jamais imaginaria? As perguntas fervilhavam em sua mente. E a caverna, agora, era apenas um alerta de que a luta estava apenas começando. Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés e olhou para Miguel, a confusão e o medo pintando suas expressões. O que tinha acabado de acontecer? A luz havia desaparecido e agora tudo parecia envolto em um nevoeiro sinistro. A adrenalina pulsava e o silêncio que se seguiu era opressor, como se a caverna estivesse segurando a respiração. Precisamos sair, ele exclamou, mas Miguel parecia paralisado, os olhos fixos em um ponto invisível nas sombras. Então, um novo som atingiu os dois, um leve sussurro, como se algo estivesse se movimentando nas profundezas da caverna. Pedro franziu a testa, sua intuição gritando para que não ficasse ali. Miguel, vamos, puxou o tio, mas a voz de Miguel não tinha aquele tom de urgência que Pedro esperava. Pedro, eu preciso te contar algo. Há algo que você não sabe. Miguel parecia distante, lutando com suas próprias palavras, como se estivesse lutando com um demônio interno. Agora não é hora. Precisamos sair, antes que a coisa fique pior. Mas assim que Pedro terminou de falar, a parede da caverna, à sua direita, começou a se mover de novo. Um pedaço de rocha se desprendeu e caiu. O eco da queda ressoou ao redor deles, como um aviso. O caos estava se aproximando. Então, do fundo da caverna, uma sombra surgiu. Uma figura humanoide, contorcida e distorcida pela fraca luz. Pedro sentiu seu coração acelerar. E então, a figura se aproximou. A luz revelou um rosto que fez o sangue de Pedro gelar. Era a mãe dele, mas dessa vez não era uma visão etérea, era um corpo de carne e osso, com cicatrizes e um olhar de desespero. Pedro não conseguia processar. As palavras dela eram como facas cortando a realidade. Pedro, a voz soou trêmula, fraca. Eu não sabia se você me acharia. Mãe, isso é um sonho. Você não pode estar aqui. O desespero crescia em Pedro. Ele segurou a cabeça, ficando atordoado. Você precisa ouvir, meu filho. A verdade é mais terrível do que você pensa. Miguel, ele não é quem você acha que é. Ele fez parte de tudo isso. O olhar dela se moveu para Miguel, como se estivesse entregando uma condenação. Miguel, agora pálido e agitado, balançou a cabeça, mas suas palavras não saíram. A tensão na caverna era palpável, como se até as rochas soubessem que algo monumental estava prestes a se revelar. Ele o enganou, a mulher gritou, sua voz reverberando nas paredes. Miguel não está aqui para te proteger, ele é parte do plano. As palavras cortaram o ar como uma faca. Pedro se virou para Miguel, o olhar cheio de incredulidade. Miguel? O que isso significa? O que você fez? Com uma mão, Pedro afastou Miguel, o medo se transformando em raiva. Miguel hesitou e então, de repente, puxou algo de seu bolso, um artefato de pedra que brilhava em um tom escuro e maligno. Não, Pedro. Não acredite nela. Eu fiz o que tinha que fazer. Um silêncio mortal se estabeleceu. Miguel estava tremendo, a coragem desaparecendo, à medida que a verdade tomava forma. O que você está dizendo, Miguel? Pedro olhou para a figura de sua mãe, e depois para Miguel.
que agora parecia pequeno e sufocado, como se estivesse se afogando em suas próprias mentiras. Eu fiz uma escolha para nos proteger, para proteger o que nós somos. Aqueles artefatos não eram apenas relíquias, eram um poder que ninguém deveria tocar. Mas agora é tarde demais. O que está enterrado atrás desses segredos não é apenas o passado, é uma condenação. O chão começou a tremer de novo. Com cada palavra que Miguel falava, a caverna parecia estar se desmontando, como se os ecos da verdade estivessem causando um colapso. Pedro foi lançado para trás, as pedras caindo ao redor dele. Ele olhou para a figura de sua mãe, que agora estava parecendo uma miragem, prestes a desaparecer. Pedro, corra! Você precisa decidir e rápido. A escolha é sua. A mãe dele desapareceu enquanto Miguel se movia rapidamente, tentando bloquear a passagem da caverna que começava a desmoronar. Que escolha! Gritou Pedro, em meio ao caos crescente. Miguel olhava direto nos olhos de Pedro, e no instante em que sua expressão mudou, um olhar de desespero total, tudo ficou claro. A verdade que ele buscava não era apenas sobre o tesouro sob a terra, mas sobre quem ele realmente era e o que estava prestes a perder. O deslizamento de pedras e o ruído ensurdecedor tomavam conta do ambiente, e Pedro percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas escapar, mas enfrentar os segredos que poderiam destruí-lo. Ele precisava tomar uma decisão rapidamente, mesmo em meio a toda aquela confusão e descobertas. E então, um rugido ecoou pela caverna. Tudo estava prestes a mudar de forma mais drástica do que ele jamais imagina. Pedro estava parado, os olhos arregalados, enquanto a caverna tremia ao redor dele. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Miguel não é quem você acha que é. Um frio gélido tomou conta do seu corpo. Ele se aventurou em um mundo de segredos. Mas e se o maior deles estivesse ali, bem diante dele? Miguel, agora com o rosto pálido, balançou a cabeça. Ela está mentindo, Pedro. Você não pode acreditar nela. A voz dele saía aflita, quase desesperada. Era como se cada segundo ali estivesse prestes a explodir. Nós precisamos escapar. O chão tremia sob seus pés, e de repente, um barulho ensurdecedor ecoou nos corredores da caverna. Algo estava se movendo nas sombras, e a luz que havia antes desaparecera. Pedro, agora! Gritou Miguel, puxando-o em direção à saída. Mas a escuridão parecia viva, como se a caverna quisesse agarrá-lo. E então, tudo mudou em um instante. A figura de sua mãe começou a se desfazer em uma nuvem de luz. Cuidado, Pedro! A voz dela soou mais distante agora. Era como se a realidade estivesse sendo redefinida na frente de seus olhos. De repente, a escuridão avança e, do nada, uma luz intensa explodiu, deslizando pelo espaço apertado da caverna. Não! Pedro exclamou, cobrindo os olhos. O que estava acontecendo? Ele podia sentir uma força puxando-o, uma energia distante que parecia se conectar com os artefatos que ele descobrira. E enquanto se esforçava para compreender, ouviu um grito, um som agonizante que cortou o ar. Era Miguel. Pedro se virou e viu Miguel sendo empurrado para trás, como se uma sombra gigantesca o estivesse engolindo. O rosto dele mostrava terror absoluto. Não, não me leve! Ele gritava, mas a escuridão não tinha compaixão. A caverna estava se transformando em um abismo de caos. Miguel olhou para Pedro com os olhos cheios de desespero. Pedro, a verdade! Você precisa saber a verdade. Então a sombra o envolveu completamente. As paredes da caverna se tornaram um turbilhão de sombras e luz. E em um único instante, tudo ficou silencioso. A luz então piscou novamente, e quando Pedro finalmente pôde abrir os olhos, um novo cenário estava diante dele. Ao contrário dos corredores escuros, agora se encontrava em um vasto campo iluminado. Era como um sonho, não uma caverna. Mas sua mente estava girando com a perda de Miguel, e ele se sentiu perdido.
No campo, outras figuras surgiram. Entre eles uma mulher que se parecia com sua mãe, mas mais jovem. Olhando ao redor, ele percebeu que todos compartilhavam o mesmo olhar de sofrimento e preocupação. Você está aqui, finalmente, disse ela, estendendo a mão. Preciso te contar o que realmente aconteceu. Confuso, Pedro hesitou. Quem são vocês? O que aconteceu com Miguel? A dor e a ansiedade transbordavam de sua voz. Ele estava com você, mas não é quem você pensa. Outras vozes começaram a se misturar. Ele fez parte do plano de preservar os segredos, dos emaranhados da história que não deveriam ser revelados. As palavras ecoaram e Pedro, lá de onde estava, sentiu como se o chão estivesse se abrindo novamente. O que você quer dizer? A expressão de medo crescia em seu peito. Miguel sempre foi meu tio. Ele cuidou de mim. Mas a mulher se aproximou, o olhar firme e triste. Ele não é seu tio, Pedro. Ele é um guardião dos segredos, que te manteve longe da verdade. E na caverna, algo foi quebrado. Você decidiu seguir um caminho que pode destruir tudo o que você ama. As palavras dela eram uma facada. A verdade era mais devastadora do que qualquer monstruosidade que ele pudesse imaginar. E se eu não puder voltar? A pergunta deixou a boca de Pedro como um clamor. Seus olhos se encheram de lágrimas. É isso que queremos saber. A mulher desviou o olhar e sombriamente continuou. O que aconteceu com Miguel poderá decidir o futuro não apenas para você, mas para todos nós. Agora você precisa escolher: permanecer aqui e descobrir os segredos ou voltar e enfrentar a realidade. A escolha pairava no ar. E Pedro percebeu que cada passo que dera o havia levado até ali. O rugido da sua vida agora ressoava como um eco. Ele se voltava para a luz e sombras, os olhos projetando um olhar ansioso na busca pela verdade. Mas, no fundo, a pergunta permanecia: o que realmente significava tudo isso? Ele poderia suportar a verdade? Pedro estava paralisado, as palavras da mulher ainda ecoando em sua mente. A tensão no ar era palpável, e ele sentia que o tempo estava escorregando entre os dedos. O campo estava ali, eliminado, mas a sensação de que tudo poderia ser apenas uma ilusão o consumia. Ele olhou para as figuras ao seu redor, buscando compreensão, quando uma onda de choque atravessou o ambiente. O chão começou a tremer de novo, como se a terra protestasse sob a pressão de segredos não revelados. Pedro, você tem que escolher, a mulher insistiu, a voz dela cheia de urgência. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz fez tudo ao seu redor desaparecer. E o campo se desfez em sombras. Ele estava de volta à caverna, e as rochas ao seu redor estavam caindo. O deslizamento aumentava, e ele sabia que a situação estava se tornando insustentável. Miguel, Pedro gritou, mas o tio não estava mais lá. O desaparecimento do homem achava-se pontuado por um pânico crescente. O que haveria acontecido com ele? O que aquele brilho significava? Sua mente parecia um turbilhão. E a única coisa que ele sabia era que precisava sair dali. Ele correu em direção à saída, mas o caminho estava bloqueado por grandes pedras. As paredes vibravam, e o eco das rochas caindo reverberava em seus ouvidos. Um som estranho se elevou, misturando-se ao barulho da destruição, e quando Pedro olhou para trás, viu algo que o fez congelar. Uma fenda se abriu nas paredes da caverna, e uma figura sombria começou a emergir. Era um homem alto, vestindo roupas antigas, cobertas de poeira e manchas. Pedro sentiu seu coração disparar. Quem é você? Ele gritou, a voz tremendo. A figura avançou e, à medida que se aproximava, a escuridão do lugar parecia se curvar em seu redor. Pedro, a voz era suave, mas carregava uma carga de dor.
O homem parou, e quando a luz da caverna o iluminou, Pedro sentiu seu estômago virar. Era outra versão de Miguel. Eu sempre estive aqui. Na verdade, sou você, mas de outra vida. Como assim? Pedro se sentiu atordoado. Os olhos do homem refletiam uma verdade profunda. Como? Se ele conhecesse cada detalhe da vida de Pedro, cada perda, cada dúvida. Você precisa entender. O que aconteceu no passado está ligado ao seu futuro. Miguel, o que você conhece não é o que parece. Pedro balançou a cabeça, lutando contra a confusão. Você é um impostor. Miguel é meu tio. Ele cuidou de mim. Mas a presença daquele homem não podia ser ignorada. Um frio correu pela espinha dele. Uma verdade ameaçadora pairava no ar. Cuidou, a voz ecoou, carregada de ironia. Miguel tem seus próprios interesses, e os segredos que lhe guarda podem mudar tudo. Nesse momento, a caverna pulsou novamente e as pedras começaram a despencar. A verdade estava prestes a ser liberada, e os ecos da história que Pedro se recusou a ouvir estavam borbulhando na superfície. Ele olhou para o homem, que parecia refletir sua própria dúvida e dor. Por favor, diga-me a verdade. A fenda se abriu mais, e figuras sombrias começaram a emergir dela, parecendo arrastar Pedro para o abismo. Ele recuou, mas já era tarde. As sombras ao redor dele ganharam forma, mostrando rostos conhecidos. As memórias de tudo o que ele perdera. Todos que foram exterminados por essa luta do passado, que ele nunca entendeu. Você é o legado que precisa ser libertado. O homem continuou, agora mais alto, tentando superar o barulho do colapso. A história de sua família, as mentiras que foram enterradas, tudo está interligado em você. Um grito profundo ecoou, e em meio ao caos Pedro teve uma revelação. Se sua vida tinha sido construída em segredos, o que mais estava escondido? Ele se lembrou da figura de sua mãe e de tudo o que havia perdido. Eu não posso fazer isso sozinho, ele gritou, agora convencido de que precisava de ajuda, mas sem saber de onde ela viria. Com isso, um novo rugido ressoou na caverna, e as sombras pareciam avançar. Só então, de dentro da escuridão, uma mão surgiu, agarrando o ombro de Pedro. Vamos, é hora de descobrir a verdade. Não podemos fugir de nosso destino. Era Miguel, mas com um semblante diferente, uma nova determinação nos olhos. O peso das palavras ecoou em Pedro, e a escolha estava ali, na linha entre o passado e o futuro, cercada por sombras, prontas para engoli-lo. A urgência de sua decisão o atingiu como um soco no estômago. A batalha estava apenas começando, e agora o que ele havia conhecido mudara para sempre. O que ele realmente sabia sobre si mesmo, sobre Miguel. A caverna tremia, e Pedro percebeu que cada escolha poderia custar tudo. Pedro estava paralisado, as palavras da mulher ainda ecoando em sua mente. A tensão no ar era palpável, e ele sentia que o tempo estava escorregando entre os dedos. O campo estava ali, iluminado, mas a sensação de que tudo poderia ser apenas uma ilusão o consumia. Ele olhou para as figuras ao seu redor, buscando compreensão, quando uma onda de choque atravessou o ambiente. O chão começou a tremer de novo, como se a terra protestasse sob a pressão de segredos não revelados. Pedro, você tem que escolher, a mulher insistiu, a voz dela cheia de urgência. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz fez tudo ao seu redor desaparecer. Ele estava de volta à caverna, e as rochas ao seu redor começaram a cair. O deslizamento aumentava, e ele sabia que a situação estava se tornando insustentável. Miguel! Pedro gritou, mas o tio não estava mais lá. A ausência de Miguel o atingiu como um soco no estômago. O que havia acontecido com ele? Ele respirou fundo e começou a correr em direção à saída, mas o caminho estava bloqueado por grandes pedras. As paredes vibravam, e o eco das rochas caindo reverberava em seus
ouvidos. Um som estranho se elevou, misturando-se ao barulho da destruição. E quando Pedro olhou para trás, viu algo que o fez congelar. Uma fenda se abriu nas paredes da caverna e uma figura sombria começou a emergir. Era um homem alto, vestindo roupas antigas e desgastadas, cobertas de poeira. O coração de Pedro disparou, e ele se preparou para correr, mas algo na presença do homem o paralisou. O homem olhou diretamente para ele, e Pedro sentiu um frio gélido atravessar suas veias. Pedro, a voz era profunda e ressoava com uma familiaridade aterradora. Pedro se esforçou para reconhecer aquelas feições. Eu sou você, mais uma vez. O quê? Como você pode ser eu? A confusão tomou conta de Pedro. A figura à sua frente. Não era uma miragem. Era ele mesmo, mas mais velho, com cicatrizes, um olhar de cansaço que parecia carregar séculos. Eu sou o resultado das suas escolhas, e daquelas que você ainda fará. A voz ecoou pelas paredes da caverna, cada palavra batendo como um sino. Pedro estava paralisado, a realidade que conhecia despedaçando-se à sua frente. Mas eu não posso ser você. Eu sou eu. Você precisa entender, cada ação nesta caverna, cada deslizamento, cada artefato, eles estão ligados a mim. A cada passo que você dá, você se afasta de quem você realmente é. O homem apontou para a fenda na caverna, que se alargava, mostrando um abismo mais profundo. Aquilo lá é o que você tem que encarar, a verdade que precisa ser revelada, não apenas sobre Miguel, mas sobre a sua história. E ela vai se chocar com tudo o que você acredita. O chão começou a tremer ainda mais intensamente, e as rochas caíram, formando um buraco ao redor da fenda. Pedro olhou para a escuridão. O que é aquilo? O que está lá? A resposta para tudo, mas você não vai gostar do que encontrará. O que aconteceu com Miguel e o que você encontrou na caverna são partes de um ciclo que se repete. Olhe mais de perto, e você verá. O homem disparou, gesticulando em direção à fenda. Não, não posso deixar isso assim, gritou Pedro, a angústia transbordando em suas veias. Ele pensou em correr, sair correndo e nunca olhar para trás. Mas algo o impedia. O olhar do homem era como um espelho, refletindo uma verdade profunda e sombria que ele não queria enfrentar. A fenda se abriu ainda mais, e uma sombra ameaçadora se projetou, trazendo ruídos aterrorizantes. Pedro lutou contra a vontade de recuar, mas a voz dele ecoou. Você precisa compreender o legado que carrega. Neste momento, um estrondo reverberou, fazendo o chão tremer sob seus pés. A caverna estava desmoronando. E Pedro percebeu que tinha apenas segundos para decidir. Ele olhou para o homem, que agora parecia mais familiar. Miguel é parte desse ciclo, não seu guardião. Ele foi o responsável por manter a verdade escondida. E eu sou a prova de que você está destinado a repetir os mesmos erros. Mas você pode quebrar esse ciclo. A escolha é toda sua. Antes que pudesse entender, uma luz ofuscante surgiu. E a silhueta do homem começou a desvanecer. Liberte-se ou você ficará preso novamente. As últimas palavras dele foram engolidas pela escuridão. Pedro sentiu sua respiração pesar, o choque percorrendo seu corpo. Ele estava sozinho, cercado pelo caos, sem saber em quem confiar ou como sair daquela masmorras de incerteza. A revelação tinha mudado tudo. Ele não sabia mais o que era real. Ele só queria que tudo isso acabasse. Olhou para a fenda. Isso era o que ele realmente queria? E se fosse a chave para descobrir mais do que apenas seus próprios segredos? O medo consumia sua mente, e a pergunta pairou no ar. Ele estava preparado para enfrentar essa verdade e se libertar do seu passado?
Cada decisão que fez começava a se distorcer em sua mente. Enquanto a caverna continuava a ruir, ele percebeu uma coisa. A verdade era mais pesada do que ele imaginava. E antes que pudesse pensar duas vezes, o chão sob seus pés se abriu completamente. E lá embaixo, escuro e profundo, estava a resposta que tanto buscava. O chão se abriu sob seus pés, e Pedro sentiu um frio na espinha. Ele não tinha escolha. Com um último olhar, ele se lançou na escuridão, o coração batendo forte, pulsando adrenalina. Ao cair, um vórtice de luz e sombras começou a se formar, iluminando o espaço ao seu redor. Quase instantaneamente, ele encontrou-se em um lugar desconhecido, um salão vasto e cavernoso, com inscrições nas paredes que pareciam vibrar com uma energia própria. Em meio àquele cenário fantástico, uma sensação de poesia sussurrava. Algo estava prestes a acontecer. Enquanto ele se recuperava, outro som surgiu. Um eco distante, como uma risada. Pedro virou-se rapidamente. E ali, parado perto de uma enorme rocha, estava Miguel. O corpo dele emanava uma luz quente, quase como se fosse o próprio sol. O olhar de Miguel estava distante, sombrio. Miguel? A voz de Pedro tremia, entre a expectativa e o temor. O que está acontecendo? Miguel sorriu, mas não havia calor no sorriso. Apenas um semblante de tristeza e ironia. Parece que a escolha não era bem sua. Ele gesticulou para a escuridão, à sua volta. Você sempre fugiu, não é? Fugiu da verdade. Fugir? O que você quer dizer com isso? A confusão percorreu como uma corrente elétrica pela mente de Pedro. Ele se lembrava de cada momento em que Miguel esteve ao seu lado. Parecia um guardião, uma presença segura. Mas agora, tudo estava mudando. Eu fui seu protetor, Pedro. O seu escudo contra um legado que você não compreende. Mas a realidade é bem diferente. Miguel afastou-se um pouco, como se tivesse um peso nos ombros, e as luzes ao seu redor começaram a falhar. Eu sou a razão pela qual você está aqui. O coração de Pedro disparou. O que você está dizendo? O que eu sou para você? Vamos apenas à verdade, Miguel murmurou. Você não é apenas um caminhoneiro que encontrou o tesouro. Você é um descendente daqueles que lutaram na batalha da qual nunca soube. A conexão da sua família com os artefatos é mais profunda do que eu deixei você imaginar. Os ancestrais não estão apenas sob a terra, estão prontos para serem invocados. Nesse momento, a caverna começou a iluminar-se com um brilho estranho, uma energia crescente que pulsava como um coração. Pedro sentiu um aperto no peito. Eu não entendo, Miguel. Por que você me manteve no escuro? O olhar de Miguel se endureceu. Porque a verdade vem com um custo. Miguel não é só um nome. Sou eu em diversas vidas, sempre tentando proteger o mesmo legado de ser desvelado. O que você escondeu, eu fiz de tudo para proteger. Mas essa era estava prestes a acabar. A caverna não é só um refúgio, é uma prisão. Uma onda de desespero atravessou Pedro. Uma prisão? De quem? De quê? E então a sombra que estava próxima ergueu-se, transformando-se em uma figura colossal, um ser de antiguidades, conectado com cada artefato que Pedro havia encontrado. Os olhos da criatura brilharam, com um poder primitivo, e um eco ensurdecedor ressoou. Eu sou a raiz do legado. E agora que você liberou a verdade, ela não pode mais ficar escondida. Pedro se viu entre a espada e a parede. Miguel, agora mais vulnerável, olhou para ele, o desespero estampado na face. Você precisa decidir, Pedro. Eu não posso permanecer. Você terá que escolher. O legado que você carrega pode ser sua salvação ou sua condenação. A linhagem tem um preço e você deverá pagá-lo. E então,
a realidade da sala começou a distorcer-se. Uma fissura apareceu na parede, e dentro dela, visões de sua história, de sua infância com a avó, de histórias contadas ao redor da mesa, todas entrelaçadas com os erros e escolhas de Miguel. As luzes apagaram, o silêncio se impôs, e o peso da realidade caiu sobre seus ombros. E ele estava prestes a perder tudo. E o que seria essa verdade que poderia tanto libertá-lo quanto destruí-lo? Quando a escuridão se aproximou, a única coisa que ele pôde fazer era elevar a voz e perguntar: o que eu farei agora? O que eu sou realmente? Com essa última pergunta ecoando na caverna, a situação virou-se em uma tangente moment. Pedro viu a sombra de Miguel desaparecendo. Os olhos dele, uma vez cheios de segurança, agora estavam envoltos em incerteza. Ouvindo um rugido distante, ele percebeu que a batalha estava apenas começando, e o que havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. A verdade estava prestes a ser liberada, mas a um custo que ele ainda não entendia. O que Pedro faria agora? A escolha dele moldaria não apenas sua vida, mas o destino de todos. Pedro sentia o peso das palavras do homem ecoando em sua mente. A escolha é toda sua. A caverna tremeu ainda mais, como o aviso, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Um frio cortante se espalhou pelo ambiente, fazendo-o estremecer. Olhou ao redor. Os rostos conhecidos das figuras aclamadas pela luz prometiam segredos. Mas a contínua escuridão da sombra que se aproximava o apavorava. Então, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar cortou o ar, fazendo seu coração parar por um momento. Pedro. Era Miguel. Mas algo estava errado. Ele não estava mais pálido e vulnerável. Estava transformado. Sua presença agora exibia uma confiança inquietante. Liberte-se, meu sobrinho. O tempo de agir é agora. A intensidade em seus olhos parecia mais um comando do que um pedido. Como você? O que aconteceu com você? A confusão se desenrolava na mente de Pedro. A transformação de Miguel era quase sobrenatural. Ele parecia saber de tudo, como se tudo estivesse sob seu controle. Esse lugar, ele nos transforma. O que você viu já é parte de nós. A energia em Miguel era quase palpável. Ele estendeu a mão, e a luz ao seu redor parecia se intensificar. Pedro lutou contra a realidade que tentava se impor. A imagem de sua mãe pairava em sua mente. Era como um pesadelo e um sonho ao mesmo tempo. Eu não posso, Miguel. Isso não é certo, mas antes que pudesse terminar, a fenda se alargou ainda mais e de dentro dela, uma onda de sombras começou a emergir, mais numerosas do que antes. Um grito ecoou na caverna, e Pedro viu as figuras se contorcendo, cada uma trazendo memórias de suas experiências, os risos e as lágrimas misturando-se em um só. Eles estão prontos para você e para mim, Miguel disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma convicção sombria em sua voz. Você está mudando, Miguel. Isso não é você. Pedro sentia a adrenalina tomar conta de seu corpo. O chão agora trepidava sob seus pés, um aviso de que a catástrofe estava prestes a ocorrer. Ele olhou em volta, buscando uma saída, mas apenas encontrou as sombras. E então, de repente, um lampejo de raiva atravessou o rosto de Miguel. Você não entende. Eu não sou só seu tio. Sou o guardião de um poder que não deveria ser despertado. E você? Você é o catalisador. Uma onda de medo percorreu o corpo de Pedro. Ele lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre heróis e traições, e tudo pareceu se encaixar em uma imagem aterrorizante. Não, eu não quero isso, eu só quero entender. Em um instante a escuridão tomou conta e as figuras começaram a se dissipar. Miguel, não mais um tio protetor, mas um adversário, se virou para a fenda. Você não pode fugir do que é, e eu não posso permitir que você o faça. As sombras sempre estiveram dentro de você.
Uma energia começou a se unir entre Pedro e a escuridão. Era como se partes de sua própria alma estivessem sendo puxadas, e em um grito desesperado, ele fez uma escolha. Eu não sou o que você diz, eu sou livre. No momento em que as palavras deixaram sua boca, uma explosão ensurdecedora irrompeu e a escuridão tentou engoli-lo. Pedro se lançou para a frente e o choque de energia fez Miguel hesitar. Você está errado sobre mim. E a história que você guarda não é a única versão. Um tremor maior fez com que o chão se rachasse e uma nova porta se abriu. Dentro da fenda, uma luz ofuscante o envolveu, e em meio ao brilho, uma verdade devastadora começou a emergir. Os rostos que ele havia perdido, sua mãe, sua avó, estavam ali, apontando para ele. A dor e a esperança se entrelaçaram, e ele compreendeu. Miguel não era apenas um guardião, mas também um prisioneiro, ligado à sua linhagem por um peso que não deveria carregar. A conexão não era apenas um fardo, mas também uma escolha. No momento da explosão de luz, Miguel foi lançado para trás, e seu olhar encontrou o de Pedro, completamente transformado. A escuridão parecia hesitar, e por um breve instante, Pedro sentiu que a linha entre luz e sombra estava prestes a ser redimensionada. Mas essa luta ainda não havia terminado. Pedro, a voz de Miguel ecoou com a urgência de alguém que se via despedaçado. Você precisa entender. A verdade é mais do que você pode suportar. E num último impulso, um grito ecoou, preenchendo a caverna com um som que parecia misturar dor e libertação. À medida que a luz se intensificava, Pedro se perguntava, cada vez mais confuso: essa luz poderia ser a salvação ou a condenação? E acima de tudo, qual seria o preço a pagar por descobrir a verdade? Pedro sentiu a pressão crescer ao seu redor, o eco das palavras de Miguel ainda reverberando na caverna. O chão tremia sob seus pés, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. A verdade é mais pesada do que você pensa. Aquela afirmação ressoava na mente dele enquanto as sombras se aproximavam. A sombra colossal parecia ganhar vida, formando uma figura nebulosa que se contorcia, como se alimentasse do medo. Pedro, não olhe para isso. Você precisa se afastar dessas sombras, Miguel gritou, o desespero em sua voz visível. Mas o que ele poderia fazer? Pedro estava preso na luta entre a verdade e as mentiras que cercavam sua vida. Ele olhou de Miguel para a escuridão, um nó se formando em sua garganta. Com um impulso de adrenalina, Pedro decidiu: se a verdade é o que me cerca, então eu a enfrento. Ele deu um passo à frente, desafiando as sombras que dançavam. A luz ao seu redor começou a brilhar intensamente, e ele sentiu um calor que se transformou em força, uma corrente elétrica pulsando pelo seu ser. Eu sou Pedro, e não vou deixar que o medo me domine. O eco de suas próprias palavras reverberou, e com isso, as figuras das sombras começaram a hesitar. Pedro se lembrava da sua avó, suas histórias, da luz que sempre parecia triunfar sobre a escuridão. O desejo de conhecer a verdade se acendeu dentro dele como uma chama. Eu me recuso a ser prisioneiro de segredos que não fiz. Mais uma vez a luz brilhava em uma explosão à sua volta. As sombras começaram a recuar, e Miguel, com um olhar repleto de conflito, tomou coragem. Pedro, use isso. Você é mais forte do que pensa. Ele se lançou para a frente e, juntos com as mãos entrelaçadas, canalizaram essa energia. A luz se intensificou, como um sol despertando, e um grito de dor e liberação ecoou, fazendo as garras da sombra se dissiparem gradativamente. E então, a criatura colossal se desfez em uma tempestade de luz, revelando um caminho claro à frente. Mas naquele momento, a caverna tremeu, e uma nova fissura se formou. Miguel olhou para Pedro, agora com a urgência e a verdade de sua própria história estampada no rosto. Este é o nosso momento, sobrinho. A escolha está em suas mãos. O calor da luz envolveu Pedro novamente. Ele deu um último olhar para Miguel.
que agora carregava o peso da revelação. Obrigado por me guiar. Mas eu não posso ficar preso a você ou ao passado. Estou pronto para seguir meu próprio caminho. Com um gesto final, ele se lançou em direção à fissura. Assim que atravessou, tudo mudou. Uma brisa fresca envolveu Pedro. E ele sentiu a terra sob seus pés, como se estivesse despertando de um longo sono. Estava ao ar livre, cercado por árvores imensas, e a luz do sol iluminava seu caminho. Ao seu redor, pessoas começavam a aparecer, habitantes da cidade também, liberados da sombra que os envolvia. Miguel, Pedro gritou, voltando-se para a caverna. Mas a abertura havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O peso da escolha parecia ter se dissipado junto com as sombras. As pessoas ao seu redor trocaram olhares, uma mistura de confusão e alívio. Pedro se posicionou, o coração acelerado, sentindo-se mais forte do que nunca. Ainda temos muito a fazer, ele declarou. Vamos juntos reconstruir a verdade. Enquanto as pessoas começaram a se reunir, um murmúrio de esperança surgiu. Os ecos do passado ainda sussurraram à distância. Mas agora era Pedro quem liderava o caminho para um futuro onde a verdade não estaria mais escondida. O brilho da luz do sol iluminou seu caminho, e em meio a tudo, um sentimento de renovação preenchia seu coração. Havia mais a descobrir, e a jornada estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui, este é o momento para agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar grudado na tela. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso trabalho chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua visão é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs demonstram por meio dessas ações como apoiam o canal e fazem parte dessa comunidade.